Fala Dev, bem-vindo ao Dev Class com o Ricardo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Ricardo, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas já há mais de 20 anos, sou formado em sistemas de informação, possuo especialização em desenvolvimento de sistemas para a internet e possuo também certificação em engenharia de requisitos. Nesses primeiros vídeos aqui do canal, a minha ideia é estar passando para vocês um ensinamento sobre como ter um ambiente de desenvolvimento mais produtivo. Assim, eu vou estar trazendo aqui para vocês as ferramentas que eu utilizo, configurações, ajustes, tudo de forma a que você tenha um ambiente de trabalho mais produtivo. Nessa primeira videoaula aqui do canal, eu vou estar ensinando a vocês como, por exemplo, ter autocomplete no PowerShell, assim como você teria esse autocomplete no ZSH, que é o Z-Shell no Linux ou no macOS. Então, se você é um usuário de Windows que utiliza o Windows Terminal e PowerShell, você não pode ficar de fora dessa aula. Se você ainda não é inscrito no canal, eu estou te convidando agora para você estar se inscrevendo no canal, você ativar o sininho da notificação para que você possa receber os novos vídeos. E também eu quero estar convidando você a já deixar o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa estar recomendando ele para outros devs. Muito bem, sem mais demoras, vamos para o conteúdo. Muito bem. Para que a gente possa estar aplicando todas as configurações que nós iremos realizar aqui nessa videoaula, eu preparei esse roteiro para a gente possa estar seguindo ele. Aqui vai ter todos os passos necessários para que você possa também estar aplicando essa configuração do PowerShell no seu terminal. E o que a gente vai conseguir fazer? Aqui nesse mapa mental que eu criei, a gente vai ver que a gente vai ter autocomplete e Tab Completion, através da ferramenta PS Readline. Nós vamos estar trabalhando com o tema através do OhmyPosh, que seria um equivalente ao OhmyZSH, né, lá no Z-Shell. Nós vamos poder trabalhar também com Terminal Icons, onde na listagem lá dos arquivos você vai conseguir ter ícones também, assim como você tem no ambiente gráfico. A gente vai estar habilitando cores. Vamos integrar o PowerShell com o Git e com o Docker, através do PostGit e Docker Completion, respectivamente. O link desse material vai estar disponível na descrição do vídeo. Vou disponibilizar o link e aí você vai ter acesso a toda essa documentação que eu preparei. Aqui nós vamos ter alguns pré-requisitos. Você vai precisar ter o Windows 10 ou o Windows 11. Aqui eu estou no Windows 11. O PowerShell você vai precisar atualizar para a versão 7 ou superior. Windows Terminal, você tem uma melhor experiência. Eu deixei como sugestão aqui o Visual Studio Code, né? Uma vez que o Visual Studio Code é muito utilizado pelos desenvolvedores, mas você pode utilizar qualquer outro editor de código que você usa no seu dia a dia. E também vamos precisar instalar a fonte Cascadia Code, porque essa fonte aqui ela vai fornecer uma série de símbolos gráficos que vão ser utilizados. Então vamos lá, a gente vai começar aqui na Windows Store. Eu já estou com o Windows Store aberto aqui. E a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar aqui pelo PowerShell. E assim que ele achar, você vai pedir para instalar. Aqui o meu, como já está instalado, ele está dando a opção para abrir. Mas é essa versão aqui que você vai instalar. Aqui são outros que ele achou, mas o que você vai instalar é esse aqui, o PowerShell. Na sequência, você vai instalar o Windows Terminal. Também aqui na história do Windows, você vai digitar aqui, como eu já digitei, está aparecendo, mas você vai digitar o Windows Terminal e aí você vai fazer a instalação dele. O Windows 11, nessas últimas versões, já está trazendo ele instalado. Então, se já tiver instalado, você não vai precisar refazer a instalação dele, né? Então, aqui da Windows Store é isso. Depois você vai precisar instalar o Visual Studio Code, caso você vá utilizar o Visual Studio Code. Aqui eu deixei o link, que já vai cair lá na página do Visual Studio Code. E aí pronto para você estar fazendo aqui o download para o Windows. O próximo passo é a gente instalar a fonte Cascadia Code. Essa fonte está disponível aqui nesse site, Nerd Fontes. Aí aqui você pode ver o pacote, conjunto de fontes, ele traz aqui vários símbolos, ó.
E esses símbolos, muitos deles vão ser utilizados no terminal. Eu já deixei aqui no Notion o link para você estar efetuando o download da fonte, tá? Você vai baixar a fonte. Quando você clicar lá, ele já vai fazer o download, ó. Eu vou abrir aqui a pasta. E aí o que você vai fazer? Você vai extrair ele. E aí você vai selecionar os arquivos de fonte. Vai clicar com o botão direito e vai pedir para instalar. No meu, como já está instalada, ele está dando a opção para visualizar. Mas aqui, se eu pedir mais opções, ele vai ter aqui, ó, instalar e instalar para todos os usuários. Aí você decide como que você vai querer fazer. O instalar, ele vai instalar só para o seu usuário. Vou fechar aqui. Muito bem. Feito esses passos, ó, essa aqui, por exemplo, é a versão atual do PowerShell 7, né? Se a gente vir aqui, ó, e eu abrir, você vai ver a versão atual do PowerShell 7 sem nenhuma configuração, sem nenhum ajuste. Aqui, se eu quiser saber os comandos que eu já digitei, eu tenho que usar a setinha para cima, né? Aí ele vai repetir todos os comandos, tá? Eu também posso usar Ctrl R para ele fazer uma pesquisa, né, de algum comando que eu tenha digitado. Mas alguns recursos inteligentes, como se eu digitar, por exemplo, CD, e eu quiser saber todos os comandos CDs que eu já digitei, ele não vai fazer isso por padrão. Pode ver que eu botei para cima a setinha, que ele já deu outro comando. E o que eu vou estar ensinando para vocês é justamente ter essa configuração, de você, de uma forma muito simples e muito fácil, ter acesso aos comandos que você já digitou no terminal. E fazer isso, ter essa possibilidade, aumenta em muito a sua produtividade, tá? Então vamos dar sequência aqui aos procedimentos para instalação, né? E aqui um passo importante. Você precisa executar todos os comandos que eu vou estar passando aqui para vocês no PowerShell 7, nesse que você instalou. Porque se você vir aqui, eu vou fechar aqui, ó, essas janelas que estão abertas. Se eu entrar aqui direto no Windows Terminal, você vai ver que ele trouxe o outro PowerShell aqui, ó, não trouxe esse que eu instalei agora. E esse que eu instalei agora, ele não está configurado ainda para aparecer aqui, ó. Pode acontecer de no seu ele já acrescentar o profile aqui, mas aqui no meu, por exemplo, ele não adicionou. Então aqui a gente vai precisar acessar ele através do iniciar. E aí aqui nas recomendações já está aparecendo ele como adicionado recentemente, mas se não tiver, você digita PowerShell e aí você vai abrir esse que tem um íconezinho escuro, ó, não esse que é azul, o que tem o ícone escuro, tá? E aí manda abrir ele. É importante que você faça os comandos aqui, tá? Muito bem. Aqui no início a gente vai precisar fazer o seguinte, ó. A gente vai precisar abrir as configurações do Windows. E em privacidade e segurança, a gente vai ter algumas coisas para a gente estar habilitando, né? Então, eu vou vir aqui, ó, iniciar, configurações. Aí eu venho aqui, ó, privacidade e segurança. E aqui eu tenho a seção do para desenvolvedores. Aí aqui você habilita, né, o modo desenvolvedor. É importante que você habilite o modo desenvolvedor. Logo mais aqui abaixo, você vai definir qual vai ser o seu terminal padrão no sistema, né? Então você vai colocar aqui o Windows Terminal como seu terminal padrão. E aqui, ó, nessa parte aqui de PowerShell, na parte onde ele tem aqui, ó, aplicar as configurações a seguir para executar scripts do PowerShell. Ele já vai estar marcado, você vai mandar aplicar. O meu aqui não está deixando aplicar porque ele já foi aplicado. Então é importante que você aplique para que o PowerShell possa executar os vários scripts que a gente vai estar executando aqui. Muito bem, agora a gente vai estar modificando aqui a execução do PowerShell para Remote Sign. Aqui a gente vai mudar a política de execução dele. Abrir aqui, aí você cola. O comando ele não te dá nenhum retorno, tá? Agora a gente vai fazer a instalação do OMyPost. O OMyPost ele é um mecanismo de tema para qualquer shell. Aqui, se você entrar no site, você vai ver que ele permite estar customizando o seu terminal. A documentação dele é bem completa. Você pode ver que ele tem instalação aqui para Windows, para macOS, para Linux. Existe uma série de ajustes que vocês podem estar configurando. Olha, tem vários tipos de tema e aí você vai estar adequando ao seu gosto. Aqui a gente vai estar fazendo uma configuração que eu achei interessante, mas você é livre para fazer conforme você achar melhor. Então vou estar copiando aqui,
E aí vamos estar colando aqui no terminal. Só lembrando, pessoal, que é muito importante que você esteja na versão 7 do terminal, tá? Aqui nesse comando, ele vai pedir que eu faça uma confirmação de instalação. Aqui eu vou colocar o A de sim para todos. E aí ele vai fazer o download, vai fazer toda a parte de instalação do MyPost no PowerShell, que ele já fez. Agora a gente vai estar importando o módulo dele. O próximo passo agora é o PostGit. O PostGit ele vai ser responsável por fazer a integração com o Git, que é um versionador de código, onde você pode estar fazendo um repositório de todo o seu código-fonte. O PostGit é a integração do Git com o PowerShell. Ó, de sim para todos. Aí agora a gente vai estar importando esse módulo. O próximo módulo que a gente vai estar instalando, ele é o PS Readline. O PS Readline ele vai ser responsável por toda a parte de autocomplete do seu PowerShell, como também a possibilidade de estar fazendo autocomplete com o Tab. Tá? Você pressiona Tab, ele abre um menu com as opções, você pode estar escolhendo com a setinha do teclado. Então vamos instalar aqui o PS Readline. Essa opção menos force aqui é caso ele encontre alguma versão já instalada no seu ambiente, então ele vai sobrescrever. Aqui vem o import do módulo. Aqui ele está dizendo que já está em uso. Não tem problema, tá? É só você prosseguir. Agora a gente vai instalar esse Get Child Item Color. Esse módulo aqui ele é responsável por trazer na saída do seu terminal cores. A gente vai ver depois que o A, né, que a gente vai estar instalando o Terminal Icons, e esse módulo ele traz vários ícones, né, representando pastas e arquivos, e esses ícones eles vêm coloridos. Então ele é um complemento a mais, né, o Get Shared Item Color para o Terminal Icons, tá? Todos esses módulos eu estou colocando aqui na descrição de cada item, né? Tem um site e definição de cada um desses itens. E aí vocês podem estar acessando esses sites para ter mais detalhes, tá? Eu não vou estar trazendo esses detalhes aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então a gente vai estar instalando aqui o Terminal Icons. Vamos estar fazendo um import desse módulo. E se você utiliza o Docker no seu ambiente de desenvolvimento, eu recomendo que você instale também esse módulo aqui, o Docker Completion, tá? O Docker Completion ele vai trazer para vocês autocomplete também de instruções do Docker, de parâmetros, de nomes de imagens, tudo que vai estar facilitando o seu desenvolvimento com o Docker, tá? Se você não utiliza o Docker, então você pode pular essa etapa. Muito bem, com isso a gente finalizou essa etapa de instalação dos módulos. O que a gente vai estar fazendo agora é a configuração deles. Vou estar limpando aqui o terminal. Agora aqui na parte de configuração, nessa parte aqui, ó, basta você copiar essa instrução, o code profile, né, que ele vai abrir, você cola aqui no terminal, né? O Code Profile vai criar o teu arquivo de profile do PowerShell. E é nesse arquivo de profile que você insere as configurações que vão estar sendo executadas toda vez que você iniciar o seu prompt de comando. Então, aqui ele vai criar o seu profile, ele vai vir vazio, e aí você vai pegar aqui a configuração que eu já deixei pronta para vocês, e aí é só colar ela aqui, ó. Eu vou estar explicando para vocês agora o que esses itens fazem. O primeiro deles é esse Maximum History Count, e aqui está em 20.000. Pessoal, eu sou um desenvolvedor que eu utilizo muito o terminal, e na configuração padrão do PowerShell ele não estava comportando
todos os comandos que eu já tinha digitado em outros terminais, né? Porque eu venho do Linux, e no Linux eu já tinha bastante coisa. Aí eu consegui trazer todos os comandos que eu digitava lá, eu consegui trazer aqui para o ambiente do Windows com PowerShell. Depois, se você tiver interesse, você pode deixar aí nos comentários, né, como que faz para trazer os históricos de comandos que você já fez no Linux e trazer para o Windows, que eu posso estar fazendo um vídeo ensinando isso para vocês. Então aqui eu estou aumentando esse limite para 20.000. Na sequência, eu estou fazendo aqui os importes dos módulos que a gente instalou. E novamente, se você não usa Docker, você não instala essa instrução aqui. Depois eu estou setando aqui o arquivo de configuração do prompt, tá? Usando aqui o tema Spaceship, tá? Então aqui é importante que esteja nesse mesmo caminho aqui, para que possa dar certo. Esse arquivo a gente não criou ainda, a gente vai criar ele na sequência, tá? Aqui são todas as definições do PS Headline, tá? Onde o PS Headline vai ser responsável por fazer as autocompletes, os autosuggestions e também o tab completion. Você pode ver que aqui tem uma definição para a tecla tab, ó, ele abriu um menu de autocomplete. Depois a gente vai ver na prática isso aqui. Aqui para ele ler todo o histórico que você já digitou, configurações para ele filtrar quando você digitar uma parte do comando e usar a seta para cima, seta para baixo, para ele buscar os históricos anteriores, filtrando, a gente vai ver também. Na sequência aqui eu tenho as definições de aliases. O que são os aliases? Os aliases são comandos que você define aqui no profile do PowerShell, que você ao digitar esse comando, ele executa um outro comando que é mais complexo. Por exemplo, aqui eu defini o wish para ele executar esse comando aqui, ó, get command, né? O wish ele é muito utilizado no Linux ou no macOS para quando você quer saber se um determinado programa está instalado no seu ambiente. E aí você usa o wish e o nome do wish Java, por exemplo. Se o Java estiver instalado, ele vai dizer qual é o caminho da instalação do Java. O Open aqui eu estou usando para ele abrir o Windows Explorer e abrir o caminho que você der lá no Windows Explorer, ele já vai abrir também. Esses outros atalhos aqui, ó, o LL, o LA e o LB que eu criei, eles são aliases que vão trabalhar junto com esses outros que foram definidos aqui abaixo. O LL ele é muito conhecido no Linux, onde você usa o LL para estar listando os diretórios, as pastas, os arquivos. E aqui, junto com o getShine desse format table, ou format wide, ou format list, ele vai trazer resultados diferentes. E você observou que eu posso ter 7 alias para criar alias, né? Eu também posso criar funções, tá? Que também vão funcionar como alias. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o CDD, onde o CDD eu uso para abrir, por exemplo, a minha pasta de downloads. O CDP para abrir a minha pasta de projetos em desenvolvimento, né? O OpenD, ele abre o Windows Explorer e carrega essa pasta aqui, ó. O EDP, para ele chama o Visual Studio Code e já abre o meu arquivo de profile, se eu quiser fazer alguma alteração nesse arquivo. O EDH já vai um atalho para ele ler o meu arquivo de history. O EDS para customizar meu arquivo de tema. E aí tem outros atalhos aqui, ó, por exemplo, para gerar hashes, né, MD5, SHA-1, SHA-256, tá? Quando tem esse args aqui, são os argumentos. Se você usar MD5 que der um nome, e em cima desse nome é que ele vai calcular o algoritmo aqui do MD5, tá? Eu tenho um atalho aqui para o tail, né? O tail, quando você digitar tail e informar lá um nome de um arquivo, o tail é um comando muito utilizado no ambiente Linux para você estar monitorando o log, né, dos seus servidores. E aí ele vai estar monitorando sempre ali o final do arquivo, e toda alteração que tiver naquele arquivo ele vai atualizando. Aqui no PowerShell você teria que digitar toda essa instrução, onde o args aqui seria o nome do arquivo, né? E tail e nome do arquivo ele já faz isso para você. O take também é um comando interessante, porque se você digitar take projetos, ele já vai criar a pasta projetos e já vai entrar nela para você. Então é um atalho que ele executa 2 comandos, né, com um comando só. Então aqui é só você salvar, vou salvar, fechar. Continuando aqui agora a gente vai para a parte de definição do arquivo de tema. Basta você copiar aqui esse caminho, esse comando, você vai colar no seu terminal. É importante que seja esse comando, tá? Aqui o
O $home vai representar a sua pasta de usuário aí no Windows. Ó, aqui ele já abriu o arquivo está vazio. E aí você vem aqui e copia o conteúdo dele. Esse arquivo aqui é um pouco mais complexo, mas aqui eu tenho toda a configuração do meu tema, do meu prompt. Aqui muitas coisas são definidas, por exemplo aqui ó, a parte de integração com Git, com a linguagem de programação Dart, com a linguagem de programação Java. Aqui ele vai estar baseado nesses caracteres aqui especiais. Ele vai estar apresentando o logo da linguagem, né? Do Node, ó, de Hub, de Python. Tem uma série de configurações. Aqui na documentação lá tem todas essas explicações, né? Aqui eu fui pegando lá e fui montando e estou trazendo aqui para vocês, tá? Por isso que eu já peço que você vá deixando aí, né, no vídeo o seu like, tá, pessoal? Já deixa o seu like aí no vídeo para que o YouTube possa estar recomendando esse vídeo para outros devs. E se você não se inscreveu ainda, você está perdendo tempo, meu parceiro. Você já era para estar inscrito, que aí você não perde os próximos vídeos, as próximas dicas, que vão ser muito boas. Muito bem, já configuramos aqui o nosso arquivo de prompt. Vou fechar. Dando sequência aqui agora, a gente vai chegar na última parte do nosso tutorial, que é configurando agora o Windows Terminal. O Windows Terminal, ele tem aqui na parte de configurações todas as definições dele, como terminal padrão, qual é o perfil padrão. Ele vai ter aqui também as teclas de atalho. Você pode estar criando aqui os perfis, ó, por exemplo aqui, para poder adicionar o PowerShell novo que a gente acabou de instalar, você teria que selecionar aqui e criar o perfil dele. E depois configurar a fonte, uma série de coisas. E para a gente não ter que estar fazendo tudo isso, o que eu fiz? Eu já deixei o arquivo de configuração para vocês pronto. É só você vir aqui, ó, abrir o arquivo JSON. Ele vai abrir a sua configuração atual do seu Windows Terminal aqui no Visual Studio Code. Eu recomendo que você faça uma cópia de segurança desse conteúdo. Pode ser que você tenha alguma configuração específica que eu não tenho, não estou usando. E aí, para evitar que a minha configuração sobrescreva a sua, você faz uma cópia desse conteúdo, salva no outro arquivo, que aí depois você pode estar adicionando aquilo que a minha configuração pode não ter. Aqui a gente vai copiar a minha configuração, vem aqui no Visual Studio Code, ó, apaguei e colei. Quando eu salvar aqui, ele já vai aplicar uma série de coisas. Aqui a gente vai ter, por exemplo, o Dev Class Theme, que é um tema que eu criei, aqui já usando a fonte que a gente instalou, a Cascade Code, NF. Uma coisa importante aqui, pessoal, você vai ver aqui no meu terminal, deixa eu ver se ele já aplicou, ele não aplicou ainda, eu vou fechar, vou abrir novamente, e você vai observar agora que o meu terminal ele já vai vir diferente. Ele abriu agora na minha pasta de usuário. Você observa que ele tem aqui o logo do PowerShell. Se eu vim aqui, o PowerShell já está aparecendo aqui como um dos meus prompts. Tem ainda o prompt de comando, que eu não utilizo, que tem o do Git Bash, que eu também não utilizo, é da instalação do Git, tá? Mas aquele outro, você viu que eu tirei ele de fora, né? Na verdade ele está só oculto. E caso você não queira utilizar essa parte da imagem aqui, no arquivo de configuração, essa parte aqui de background imagem, ó, é só você apagar essa informação. Se apagando essa informação aqui, ele não vai colocar aquela imagem do PowerShell ali embaixo. Eu coloquei porque numa configuração que eu tinha definido antes, eu tinha também o terminal do Ubuntu com o WSL, e aí quando eu abri o terminal do Ubuntu, eu colocava o logozinho do Ubuntu lá. E uma outra questão, pessoal, é que onde tem aqui, ó, // Ricardo, você vai substituir esse // Ricardo por / o nome do seu usuário na pasta users aqui do seu Windows. Você faz isso, salva o arquivo. Você pode fazer assim, ó, você seleciona, você dá Ctrl F2 no seu teclado e vai marcar todas as ocorrências. Aí seta para a direita, ó, aí você apaga e aí você vai colocar, por exemplo, José. Então esse é o seu nome, então vai ficar assim. Aqui eu vou desfazer, deixar Ricardo mesmo. E aí agora vamos ver quais são as melhorias que a gente ganhou no nosso terminal.
Aqui, se você observar, se eu digitar CD, ele já mostrou para mim, ó, o último comando CD que eu já digitei aqui no terminal. Se eu quiser realmente entrar nessa pasta, eu uso setinha para a direita no meu teclado, dou Enter e ele já vai abrir a pasta. E olha só que interessante que ficou. Ele está mostrando aqui o nome do meu usuário, mostra em que pasta que eu estou, e se eu tiver numa pasta que está sendo utilizado o controle de versão pelo Git, ele já dá informações sobre qual branch que eu estou utilizando atualmente. Uma outra questão também que é muito legal, por exemplo, eu digitei CD, ele repetiu essa instrução, né? Uma sugestão que ele está dando. Mas eu não quero acessar esse, eu quero outro. Então toda vez que eu der setinha para cima, ele vai sair repetindo todos os comandos CD que eu já digitei. Ó. Olha só que legal. Então é muito útil, por exemplo, quando se você usa SSH, toda vez que você digitar SSH, tá setinha para cima, ele vai repetir já todos os servidores que você já se conectou. E aí você não precisa estar lembrando de cabeça qual a URL ali de cada servidor. Uma outra coisa que eu falei para vocês são dos aliases. Então, por exemplo, eu vou botar aqui ó, cdd, ele já vai abrir a minha pasta de downloads. Ó. cdp já abre a minha pasta de projetos. Então você observa que o terminal, ele fica, além de ter uma aparência muito bacana, ele ficou muito mais produtivo. Aqui, por exemplo, se eu precisar criar uma pasta e já acessar ela, eu posso usar aqui, por exemplo, ó, take. E aí eu vou usar aqui, por exemplo, controle. E aí você vai ver, ó, ele já criou a pasta e já abriu a pasta para mim. Muito legal, né, pessoal? Eu vou agora, por exemplo, aqui uma outra coisa, eu dei tab, ele completou para mim. Se eu der tab de novo, ele vai listar para mim todas as pastas que eu tenho aqui no meu diretório. E aqui é o PS Readline em ação. Aqui ele está permitindo que eu com a seta possa navegar por essas pastas e abrir uma pasta que eu quiser. Eu quero abrir essa, dou Enter, Enter novamente. Pronto, ele já abriu a pasta para mim. E aqui é aquela questão que eu falei, já mostrou ali o ícone, né, do Dart, que esse é um projeto Flutter. Mas aqui, como eu não estou com o Flutter instalado ainda, eu ainda vou fazer um vídeo para vocês. Como que eu faço para instalar o Flutter na minha máquina? Ele não está mostrando ainda a versão do Dart aqui. Mas ele já mostra, tá? Quando está instalado. Vou estar mostrando outra coisa aqui para vocês. Ó. Vou limpar. Vou digitar o comando ll. E olha só o que ele vai fazer, pessoal. Olha que bacana. Ele listou aqui, ó. Botou os ícones de pastas, ó. Aqui uma pastinha de configuração, os arquivos, ó, tudo com um íconezinho, ó. Olha só que legal, né? Você ter isso aqui no seu terminal é realmente, pessoal, algo muito bacana, que eu gostei muito. Que esse aqui nem no ambiente Linux eu tinha conseguido aplicar essa configuração, tá? Ele também mostra quanto tempo demorou para realizar determinada ação. Então é isso que eu tinha para estar trazendo para vocês, pessoal. Eu peço mais uma vez, né, que se você gostou do vídeo, que você possa estar se inscrevendo, ativar as notificações, não esqueça de deixar o seu like. Deixa aí também, pessoal, nos comentários o que você achou dessa configuração aqui do terminal, se você gostou. E desde já, pessoal, eu quero agradecer a vocês por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.